ti e ser como tu és, Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e é um estudo sequencial. Nós estudamos os 11 primeiros versos, agora estudaremos o verso 12 ao verso de número 20. Quando nós olhamos o cenário como um todo no capítulo 6, nós vamos ver que o texto mostra como lidar com as demandas interpessoais e as paixões intrapessoais. Eu quero ler os textos 20, ou seja, os textos 12 ao verso 20 do capítulo 6, e eu peço que você preste atenção nesse texto da Sagrada Escritura. Diz assim a palavra bendita, poderosa e gloriosa do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar a Deus? Ó Deus bendito, Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra que foi inspirada e nos é entregue para proclamá-la nesse momento. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, dando-nos clareza, percepção, entendimento do que a Tua palavra tem a partilhar conosco do Teu coração para o nosso coração. Fale conosco, precisamos ouvir, entender e obedecer a Tua voz. Te clamamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos aqui considerar que algumas perguntas têm chegado e no decorrer da nossa caminhada aqui nós vamos ver que essas respostas vão surgindo na medida que formos expondo o texto da Sagrada Escritura, que é sequencial. E uma vez uma pergunta feita, ela vai exatamente encaixar com a explanação e nós veremos que elas foram respondidas. Pois bem, você tem liberdade de formular, enviar para o nosso grupo as suas indagações, contribuição, perguntas, interação, assim você enriquece o estudo da porção da Sagrada Escritura. Nesse momento aqui, do verso 12 ao verso 20, nós vamos falar sobre as paixões interpessoais. O texto mostra para nós, à luz de 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 ao 20, podemos aprender algumas lições preciosíssimas aqui. Em primeiro lugar, vejamos as duas premissas que sustentam a permissividade dos coríntios. Quando nós olhamos os versos 12 e 13, é aberto uma lupa para enxergarmos com clareza o que está ocorrendo nessa igreja de Corinto, na sua permissividade. Notem, por gentileza, os textos, quando vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Notamos aqui que a primeira premissa deles era: todas as coisas me são lícitas. Então, essa é a situação colocada aqui. Todas as coisas me são lícitas.
Entendendo mais acuradamente a situação do que o texto em tela está nos apresentando, nós vamos ver que na cidade de Corinto defendia-se uma liberdade total, irrestrita e incondicional. Eles estavam transformando a liberdade em libertinagem, estavam vivendo de qualquer jeito, a qualquer modo, a toque de caixa, do seu jeito, ao seu bel prazer, e nós vamos observar isso aqui no texto. Paulo, então, coloca uma adversativa. Ele usa um mais, um porém. Isso porque para a sociedade, para a igreja de Corinto, todas as coisas eram lícitas. Aquelas igrejas não tinham limites. Eles chegaram a aplaudir o pecado de incesto e se jactaram dessa posição permissiva. A lei que regia a vida deles é proibido proibir. Eles consideravam todas as coisas indistintamente como lícita, sem nenhuma restrição. Eles não suportavam restrição, não suportavam leis, eles não podiam lidar com tranquilidade com as proibições. Temos aqui que é feito um alerta por Leon Morris para o fato de que, embora o crente não esteja cercado por uma multidão de restrições, há o perigo de que, ao reclamar a sua liberdade cristã, o homem pode colocar-se na escravidão das coisas que praticam. Nós vamos notar também que a segunda premissa deles era: o alimento é para o corpo, assim como o sexo é para o corpo. A máxima da igreja de Corinto para incentivar a imoralidade da igreja era: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Mas Paulo ensina: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Fica claro, evidente, tangível, visível, palpável, como o verso 13 deixa bem elucidado essa questão para nós. Os coríntios pensavam que, assim como o apetite é natural e o corpo precisa de alimento, também o sexo era um desejo natural e precisava ser satisfeito. Para eles, uma pessoa não podia reprimir seus apetites sexuais. Eles entendiam que, assim como o alimento é preparado para o estômago, o corpo era preparado para o sexo. Dessa maneira, eles não deveriam ter quaisquer restrições. Essa é a clareza que eles têm equivocada. Esse é o entendimento que eles têm que não procede da verdade. Paulo, então, os confronta com rigor. Mostra-lhes que eles estavam errados. O alimento é para o estômago e o estômago para o alimento. Porém, olha o porém aí. O corpo não é para o sexo. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. O corpo é para o Senhor e não para a prostituição. Aqui vem uma exortação, uma advertência, um sinal não apenas amarelo, mas um sinal vermelho. O corpo é para o Senhor e não para a impureza. Não há entre o corpo e os desejos sensuais conexão, como a que há entre o estômago e o alimento. Em vez disso, a conexão é entre o corpo e o Senhor. Precisamos observar uma diversificação aqui. Estômago e alimento, e corpo e o Senhor. Não pode misturar as coisas, não pode colocar tudo dentro de um mesmo embornal e balançar e misturar, não. Corpo, alimento,
estômago, comida. Não dá para fazer essa mistura. Estômago, comida, corpo, Senhor. Paulo ensina que o sexo é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição. Ele vai informar, vai trazer para nós sobre o sexo, apresentando-nos o sexo, ele é uma bênção dentro do casamento, mas um sério problema fora dele. O R. Wisby afirma que o sexo fora do casamento é como o assalto a um banco. O ladrão fica com alguma coisa que não lhe pertence e pela qual terá de pagar um dia. O sexo dentro do casamento pode ser como depositar dinheiro num banco. Há garantias, há segurança e dividendos. Segundo lugar, quando nós olhamos a extensão dos versos 12 ao 20 do capítulo 6, que estamos apreciando, analisando e expondo, em segundo lugar, vejamos as premissas verdadeiras que desafiam a santidade do sexo. Aí vem uma pergunta: santidade no sexo? Isso, santidade do sexo. Há duas grandes verdades a serem destacadas. A primeira delas é o compromisso da Trindade com o nosso corpo. Isso é uma coisa fantástica. Paulo diz que o próprio Deus Pai está comprometido com o nosso corpo, porque Deus criou o nosso corpo, também o ressuscitará. Quando você pega o verso 12 ao 14 que estamos apreciando, o texto vai dizer assim para nós, vou abrir mais a nossa percepção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 14 vai dizer para nós, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A filosofia grega não dava nenhum valor ao corpo, ignorava plenamente, cabalmente, totalmente o corpo. Essa era a filosofia grega. O corpo era apenas a prisão da alma dentro do entendimento dos gregos. Por isso, os gregos pensavam que tudo aquilo que você faz com o corpo não conta. Paulo, porém, rechaça a filosofia grega e diz que Deus criou o corpo é tão importante para Deus que ele vai ressuscitá-lo. Esse corpo tem uma origem maravilhosa, foi Deus que o criou e terá um fim glorioso, pois Deus o ressuscitará. Por conseguinte, o corpo não pode ser usado para impureza. Olha a exortação sendo dada aqui, um chamado à mudança de vida, um chamado à mudança de comportamento. Ele deve ser usado como? A pergunta vem. Aí trazemos a resposta. Ele deve ser usado para a glória de Deus. Paulo também diz que Jesus Cristo comprou e remiu o nosso corpo. Nota o verso 15 ao 18, quando traz uma clareza para nós nos seguintes termos. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois
uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. É claro, a palavra de Deus aqui é uma tonalidade específica aqui, trazendo para nós essa realidade. Deus Pai criou o corpo e vai ressuscitá-lo. Jesus Cristo comprou o corpo e o redimiu. Deus Pai criou o seu corpo e Jesus Cristo o comprou. Esse corpo agora não pertence mais a você, pertence a quem? A outra pergunta surge, que nós daremos aqui a resposta. Esse corpo pertence a Jesus Cristo. Os membros do seu corpo estão ligados a Cristo. Seu corpo é um membro de Cristo. Porém, Paulo concluiu dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo. Notem a evidência do verso 19, como apresenta para nós uma clareza plena para o nosso entendimento. Notem. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo. Quando Deus usa Paulo como instrumento, Paulo traz a figura do templo, emprega a palavra naos, o santo dos santos, o lugar santíssimo onde a glória de Deus se manifesta. Aonde quer que vamos, somos portadores do Espírito Santo, templos em que apraz a Deus habitar. Isso deve e precisa eliminar toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Uma nova exortação é feita aqui. Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. E aí cabe a apreciação de vigilância em tempo constante, zelo, cuidado com aquilo que o nosso corpo vê, com aquilo que o nosso corpo faz, com aquilo que o nosso corpo olha, porque, como diz a palavra aqui, nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. Em síntese, Paulo nos ensina que Deus Pai criou o nosso corpo e vai ressuscitá-lo. O nosso corpo tem um começo e um fim glorioso. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, comprou e redimiu o nosso corpo, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita nesse corpo e faz desse corpo um santuário para a sua habitação. A segunda grande verdade que Paulo destaca é o elevado propósito divino para o nosso corpo. David Brower menciona 5 fatos preciosos sobre o corpo. E eu quero elencá-los aqui para nós apreciarmos, à luz da Sagrada Escritura, o propósito do corpo no Senhor. Paulo afirma: o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, como já lemos e relemos no verso de número 13. O propósito de Deus ter lhe dado um corpo é para que você possa viver e viver para Jesus, servir a Jesus por intermédio do corpo. Uma outra coisa, a ressurreição do corpo no Senhor, conforme evidenciou para nós o verso 14. Para os coríntios, Deus não dava nenhum valor, nenhuma importância ao corpo. O corpo era apenas uma prisão da alma, uma percepção equivocada dos gregos.
No entanto, Deus valoriza o corpo, Deus criou o corpo e o ressuscitará. Uma terceira ênfase aqui é a interação do corpo com o Senhor. O verso 15 ao verso de número 7, de 15 ao 17, que lemos e relemos, mostra para nós que o nosso corpo é membro de Cristo. Você não pode unir um membro de Cristo a uma meretriz. Novamente vem a advertência enfática, clara, real e verdadeira, exigindo mudança, exigindo um posicionamento consoante à palavra de Deus. Só o pensar nisso é uma blasfêmia. Se o seu corpo é membro de Cristo e se você se entrega à impureza e à prostituição, você está juntando Cristo à prostituição. Isso é uma blasfêmia. Os nossos corpos são membros de Cristo. Não podemos unir o corpo de Cristo à impureza. Os corpos se unem ao Senhor, se tornam um só espírito com Ele. E uma quarta realidade nos é apresentada, a habitação do corpo pelo Senhor, conforme vimos aqui no verso de número 19, que lemos e relemos. O seu corpo, querido ouvinte, é santuário do Espírito. Tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus, não é digno do seu corpo. Novamente, uma exortação aqui é dada. Um posicionamento é requerido. Uma constância fiel é requerida e quando esta não está acontecendo, é exigido uma postura de mudança. Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no seu corpo. Somos a morada de Deus. Nosso corpo é lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta. Devemos eliminar do nosso corpo toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Olha como essa situação foi colocada para você enfaticamente, e eu quero trazer aqui uma repliz dessa questão enfática. Nosso corpo é lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta. Diante dessa realidade constatada, devemos eliminar do nosso corpo toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. E entramos então num quinto aspecto sobre a redenção do corpo pelo Senhor. Notem, relerei o verso 20, quando nos diz bem assim. Ouça, por gentileza, o que diz a bendita e gloriosa palavra de Deus. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você é de Deus por duas razões. Você é de Deus porque Deus criou você. E você é de Deus porque Deus comprou você de volta para Ele. Primeiro, porque Deus criou você. Segundo, porque Deus comprou você de volta para Ele. Mas em terceiro lugar, os dois imperativos de Deus em relação ao nosso corpo precisa ser esclarecido aqui. Paulo agora dá dois conselhos para a igreja. Um negativo e outro positivo. O negativo é fugir da impureza, como ficou bem claro para nós o verso de número 18. O verbo está no presente contínuo e
é um ato contínuo. Precisamos fugir sempre da impureza, em todo tempo, em tempo integral, fugindo da impureza. E ver a pureza no pensamento, no olhar, ou alguém falou alguma impureza, ou eu estou pensando em alguma impureza, ou pensando em falar, eu devo fugir, é um imperativo. Precisamos sempre fugir da impureza. Fazei vosso hábito fugir, nosso hábito contínuo, nós temos que fazê-lo fugir da impureza, não pode estar no nosso hábito contínuo do dia a dia a impureza, o nosso hábito tem que fugir da impureza e nós precisamos fazer isso, fazer o vosso hábito fugir da impureza. Em relação às tentações sexuais, a Bíblia nunca nos manda resistir, mas fugir. Ser forte é fugir. E podemos notar que é um ledo engano pensar que você conhece seus limites e sabe até onde pode ir e quando deve parar. Ledo engano. A mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo nos manda fugir da impureza. Quanto ao enfrentamento das tentações sexuais, a ordem de Deus é fugir, dar um fora, dar no pé, correr, perna para quem te quer, é rachar fora. Uma situação de impureza não brinca, não corre, foge. O conselho de Paulo é: não queira ser forte, reconheça a sua fragilidade, vá embora. Não brinque com essa situação, fuja. A única atitude segura em relação ao sexo é fugir. Não fique flertando com o pecado. Não fique paquerando a tentação. Aquele que zomba do pecado é louco. O interessante é que o verbo usado por Paulo para fugir está no presente contínuo. E um ato contínuo. Fuja hoje, fuja amanhã, fuja o mês que vem, fuja o ano que vem. Faça como José do Egito. Estão lembrados de José do Egito? A mulher falava para ele todo dia: deita-te comigo. No dia seguinte ela repetia: deita-te comigo. No mês seguinte ela voltava e dizia-lhe: deita-te comigo. No ano seguinte a mesma ladainha, a mesma situação, o mesmo discurso, a mesma fala: deita-te comigo. Porém, José tem uma postura. Fugiu da tentação da sua patroa, dizendo sempre a mesma coisa: não, não, não. E quando a mulher tentou agarrá-lo, ele fugiu, preferindo ir para a cadeia com a consciência limpa, clara, em paz com Deus, do que ficar livre, preso no cipoal, na armadilha, na presa e culpa do pecado. Não ficou preso naquela esparrela. Conselho positivo de Paulo diz, o conselho positivo que Paulo diz é: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Relerei o 20, mais uma vez, diz: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificarmos a Jesus. Essa realidade, ela é clara para nós e não fica apenas aqui nesse texto. Quando nós olhamos outros textos também, nós vamos encontrar a palavra de Deus nos chamando para essa verdade bendita e gloriosa. O tempo todo, meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes, nós somos chamados a glorificar a Deus no nosso corpo. Se você olhar para a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, verso de número 20 e 21, texto sagrado vai dizer bem assim para nós. Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: segundo a minha ardente expectativa e esperança
de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando usamos em santidade e pureza. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entregamos nossos membros como instrumento de justiça e não como servos do pecado. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 6, verso 12 a 14, nós vamos notar o que a palavra de Deus diz em Romanos 6, 12 a 14. Observe comigo, por gentileza. Diz assim a palavra bendita e gloriosa do nosso Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa é a realidade bíblica apresentada para nós aqui. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, nossos dons, nossos talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua bendita e gloriosa vontade. Quando nós olhamos para esses versos 12 ao 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios, nós vamos ver o problema das paixões intrapessoais. Paulo passa dos processos legais para o relaxamento sexual e das contendas interpessoais para as nossas paixões intrapessoais. Mark Buber escreveu em seu livro Avivamento Satânico que estamos vivendo uma revitalização da velha e decadente moralidade do mundo antigo na década de 1960. Houve uma guinada vertiginosa no campo da pureza moral no mundo. Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que os Beatles de Liverpool tiveram uma grande influência nessa revolução. Talvez nenhum grupo humano tenha influenciado mais o pensamento da juventude ocidental do que esses 4 cantores de Liverpool. Começa com eles uma estreita relação entre rock misturado com sexo, misticismo e droga. O movimento hippie se incumbiu de divulgar e de espalhar essa revolução para o mundo inteiro. A juventude estava revoltada e vivendo uma grande ressaca. Os pais estavam partindo para o campo de trabalho, querendo se enriquecer, encantados com os bens de consumo, e já não tinham mais tempo para se dedicar à herança do Senhor, que são seus benditos filhos. Os pais tentaram substituir presença por presente, por dádivas. Tentaram tapar as brechas da ausência com uma série de coisas de lançamento na área do campo da eletrônica. Os pais cobriram os filhos de ricos presentes e os afastaram da presença. Não preencheram o vazio existente dentro dos seus corações. Essa geração profundamente desencantada, desiludida com a vida, mergulhou nas drogas, mergulhou no sexo, no rock, se perdeu. Ainda estamos vivendo o drama da ressaca dessa sociedade decadente moralmente. Essa fala deve ser concluída, e ela será concluída
com afirmações resumidas sobre as verdades expostas nesses textos ouvidos, atentos para a revisão ao que devemos ter nesse momento. Em primeiro lugar, vejamos as duas premissas que sustentam a permissividade dos coríntios nos versos 12 e 13. A primeira premissa deles era todas as coisas me são lícitas. A segunda premissa deles era o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Em segundo lugar, vejamos as premissas verdadeiras que desafiam a santidade do sexo, olhando em toda a percepção do verso 12 ao 20. Há duas grandes verdades a serem destacadas. A primeira delas é o compromisso da Trindade com o nosso corpo. A segunda grande verdade que Paulo destaca é o elevado propósito divino para o nosso corpo, a qual é destacado em 5 aspectos. O propósito do corpo no Senhor, a ressurreição do corpo no Senhor, verso 14, a interação do corpo com o Senhor, verso 15 a 17, a habitação do corpo pelo Senhor, verso 9, e a redenção do corpo pelo Senhor, no verso 20. E, em terceiro lugar, os 2 imperativos de Deus em relação ao nosso corpo. Paulo agora é instrumento de Deus e dá 2 conselhos para a igreja. Um negativo e outro positivo. O negativo é fugir da impureza, verso 18. Conselho positivo que Paulo diz é: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, verso de número 20. O Senhor nos aumente bênçãos, mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Curva a sua fronte, vamos orar. Ó Deus bendito, Pai amado, nós te agradecemos pela palavra bendita e gloriosa do Senhor, que expostamente falou ao coração de cada um de nós que a estamos ouvindo. Graças te damos, porque a tua palavra é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Deus, nós queremos te louvar e te louvamos e te exaltamos, porque a tua palavra, ela exorta, ela consola, ela edifica, ela exorta aqueles que estão posicionados de forma errada, de forma equivocada. Ela consola, ó Deus, aqueles que estão passando por lutas, adversidade. E ela edifica, ó Deus, aqueles que dependem totalmente do Senhor, olham, ouvem e atentam para a palavra do Senhor. Graças te damos pela palavra do Senhor, que nesse momento vem de forma tão oportuna, tão superlativa, tão graciosa, tão maravilhosa, e falou conosco, gerando impacto nos nossos corações. Graças te damos em nome daquele que nos salvou e é Senhor das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E meu irmão, minha irmã, graça e paz. O Conselho de Ensino da Igreja em Vargem Alta reuniu e nós definimos em conjunto a metodologia dinâmica dos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar fazendo com a seguinte dinâmica: online e presencial e exclusivamente online. É a dinâmica para esse mês de setembro. Hoje, domingo, 6 de setembro, nós tivemos online e presencial. Para o próximo domingo, nós teremos exclusivamente online, onde as famílias estarão reunidas, presentes em casa, estudando a palavra de Deus, e nós daremos foco nesses 15 em 15 dias no estudo de Apocalipse. Eu quero dar um spoiler aqui de quem nós estaremos na companhia, ou seja, no ombro desses gigantes. Entre eles, eu quero destacar aqui o Novo Testamento em grego, estaremos usando. Eu quero estar destacando o léxico grego analítico, também estaremos usando. O Novo Testamento grego
Novo Testamento grego, analítico, que estaremos estudando também. Temos aqui a Bíblia de Estudo Herança Reformada, que estaremos usando nesse nosso estudo. Estaremos usando o livro Apocalipse, O Futuro Chegou, e notaremos as coisas que em breve devem acontecer, esse livro. Nós estaremos usando esse livro aqui, Mais do que Vencedores, será uma bênção. Nós estaremos usando no estudo em Apocalipse também Criação e Consumação, o Reino, a Aliança e o Mediador. E estaremos estudando também, ou seja, usando no estudo de Apocalipse, Pregação Cristocêntrica e mais alguns outros gigantes que nós estaremos sobre os ombros dos mesmos para trazer de forma clara, elucidativa e com bastante graça esse estudo desse livro maravilhoso que é Apocalipse. Próximo domingo, conto contigo. Deus te abençoe ainda mais, em nome de Jesus.